Olá pessoal, sou o professor Márcio e nesta aula estarei resolvendo os exercícios do PET 2. Pessoal, é um exercício bem bacana, da qual ele fala sobre a cinemática. E o que é a cinemática mesmo? Estuda o movimento dos corpos sem levar em consideração a sua causa. É uma parte da física que nós falamos que é um movimento uniforme, onde a sua velocidade é constante e a sua aceleração é igual a zero. Precisa de fazer uma revisão? Então eu te convido você a conhecer o nosso canal, Isso é Física com Márcio Martins. Caso não seja inscrito, se inscreva em nosso canal e ative o sininho de notificações para receber um aviso sempre que tiver um vídeo novo. Agora, se você já estiver preparado, convido você a seguir essa nossa aula, tá legal? Então vamos começar aqui. Primeiro, as unidades de medida são representações das grandezas físicas utilizadas em diversas áreas do conhecimento, com o intuito de quantificar uma matéria. Uma sensação, o tempo ou o tamanho de algo, por exemplo. Em todo o mundo, as unidades de medida seguem um padrão determinado pelo Sistema Internacional de Unidades de Medida, o SI. A partir da unidade padrão estabelecida pelo Sistema Internacional, podemos ainda utilizar outras unidades derivadas dela, o que permite compararmos e ampliarmos a noção quantitativa dessa grandeza, ou da grandeza. A unidade utilizada para a massa é o quilograma, para a distância, 1 metro, para o tempo, segundos, para a velocidade, 1 metro por segundo, para a temperatura, o Kelvin, e para a força, o Newton, e entre outras. Das medidas listadas abaixo, faça a transformação necessária para que fique corretamente estabelecida no Sistema Internacional, o SI. Um carro fará uma viagem de 3.500 quilômetros para a América do Sul. Então vejam bem, pessoal, sempre falo com os meus alunos. Primeira coisa, leia o texto, compreenda o contexto. Segundo passo, retire os dados. E quais são esses dados que o exercício nos fornece? Ele fala que o cara fez uma viagem de carro na América do Sul, do qual ele percorreu 3.500 quilômetros. Como eu disse, para vocês entenderem um contexto, de tal forma que a pergunta do exercício seria esta distância no Sistema Internacional de Unidades de Medida. Distância essa que nós trabalhamos com o metro. Então, basta a gente aplicar aqui uma regra de 3 simples. Sabemos que 1 quilômetro corresponde a 1.000 metros. Como o exercício nos diz que ele percorreu 3.500 quilômetros de carro na América do Sul, nós vamos determinar essa distância em metros. Eu vou chamar de x. Percebo que nós temos aqui uma regra de 3 simples, onde o 1 multiplica o x e o 3.500 vezes 1.000 metros. Posso cortar o quilômetro com quilômetro, então nós temos que x é igual a 3.500 vezes os 1.000 metros. Ou seja, a distância percorrida é de 3.500.000 metros. Simples assim, pessoal. Ou seja, ele percorreu 3.500.000 metros, que corresponde à mesma distância que 3.500 quilômetros, porém com unidades diferentes. Vamos para B. Uma bala de revólver, após o disparo, deixa o cano da arma de médio porte com uma velocidade de aproximadamente 360 km por hora. Quando ele fala aqui uma bala de revólver, é mais provável vocês encontrarem, eu achei até meio estranho esse enunciado de uma bala de revólver, porque é muito utilizado como projétil, certo? Faço aqui uma observação com vocês, caso encontrem em outros exercícios, no vestibular ou no Enem, certo? Bom,
A sua velocidade, vamos lá nos dados, né? A sua velocidade, ela sai desse cano a 360 km por hora. Como o exercício, ele nos pede no sistema internacional, nós trabalhamos também com metro por segundo, mas não impede que o quilômetro por hora não trabalhe, viu, pessoal? Porém, ele pede a outra unidade padrão. Vejam bem, 1 metro por segundo, como eu passei para vocês, que 1 quilômetro corresponde a 1.000 metros, 1 hora, 3.600 segundos. Se você precisar, vai no nosso canal, reveja, faça uma revisão dessa aula para você entender o que eu estou fazendo aqui, tá bom? Então vejam que 1 metro por segundo corresponde a 3,6 quilômetros por hora. Novamente, uma regra de 3 simples. Se eu quero essa velocidade de 360 km por hora em metros por segundo, eu vou colocar aqui o x, que é a minha incógnita. Isso para 360 km por hora. Novamente, posso cortar os quilômetros, não é isso? Ó, e multiplicar aqui, ó, cruzado. Ou seja, eu tenho que 360 vezes 1 e x vezes 3,6. X vezes 3,6 é igual a 360. Bom, como 3,6 está multiplicando o x, que é a minha incógnita, da qual ela representa a minha velocidade em metros por segundo, eu levo para o outro lado da igualdade dividindo ele. Melhor dizendo, o x, vamos fazer aqui, o x é igual a 360 dividido por 3,6. Então, o meu x, que representa a minha velocidade, é igual a 100 metros por segundo. Certo, pessoal? O que isso significa? Significa que este projétil ele percorre 100 metros em 1 segundo. Por outro lado, quando estava em quilômetros por hora, ele percorria 360 quilômetros em 1 hora. Simples assim. C. Vamos para a letra C aqui. A Estação Espacial Internacional orbita a Terra num período de 92 minutos. Bem, aqui vamos colocar essa informação. Os dados. Período corresponde a tempo, não é isso mesmo? Então, 92 minutos. Bom, trabalhamos com segundos no Sistema Internacional de Unidades de Medida. Novamente, venho aqui com a regra de 3. 1 minuto corresponde a 60 segundos. Como ele está orbitando a Terra em 92 minutos, eu vou colocar aqui o 92. Isso corresponde ao meu x, da minha incógnita. Para este caso, o nosso tempo. Como é uma regra de 3 simples, eu vou multiplicar o x vezes 1 e o 92 vezes 60, de tal forma que eu corto os minutos. X vezes 1 é x, que é igual a 92 vezes 60. X é igual a, vamos aqui fazer um rascunho, 92 vezes 60. 6 vezes 2, 12, 6 vezes 9, 54, 55. Ou seja, 5.520 segundos. Esse é o tempo que ele gasta para orbitar a Terra. Bem simples, ok? Aqui é o outro suspeito, vamos falar com ele aqui. Qual que é o seu envolvimento aí nesse roubo, nessa churrascaria? Você filma e fala, você é o bichão mesmo, hein? A Academia Suor e Sorrisos estabeleceu um teste físico para quem quiser se inscrever em uma competição interna. O aluno deve percorrer uma distância de 2.400 metros em um tempo de 12 minutos. Qual a alternativa que indica os valores de distância de tempo em quilômetro e em hora, respectivamente? Vejam bem, pessoal, esse carinha aqui, ele está percorrendo, lógico que ele tem uma velocidade.
ele vai percorrer essa distância em 2.400 metros, em um tempo de 12 minutos. Entretanto, ele quer saber este tempo aqui em hora e essa distância aqui em quilômetro. Vamos colocar aqui os dados? Bem simples também, não tem muito segredo. Distância é de 2.400 metros e o seu tempo corresponde a 12 minutos. Nós temos duas transformações a fazer aqui por uma regra de 3 simples, tanto da distância quanto para o seu tempo em hora. Vamos fazer primeiro o caso aqui para a nossa distância? Nós sabemos que 1 quilômetro corresponde a 1.000 metros. Bom, x é igual a 2.400 metros. Pessoal, vamos cortar aqui, ó, 2 zeros com 2 zeros, esse metro e esse metro. Então, nós temos aqui a regra de 3 simples, multiplicando o x vezes 10 e o 24 vezes 1. Olha o tanto que é simples. X vezes 10 é igual a 24. Como esse 10 ele está multiplicando, ele vai para o outro lado o quê? Dividindo. Então, nós temos que x é igual a 24 dividido por 10. Então, o x que corresponde à nossa distância será de 2,4 quilômetros. Olha só, bem simples. Agora eu vou te dar uma dica aqui. Eu sempre falo com os meus alunos. Vejam bem, tem possibilidade de ser a letra A? Sim, ela está nesse intervalo de 2,4. Porém, eu tenho que saber o tempo. A letra B? Não tem nenhuma possibilidade. Porque nós sabemos que a distância é de 2,4, não 4,2. A C também não e a D também não. Viram o quanto é simples? Eliminamos mais de 50% da nossa questão. Agora, basta a gente pegar 12 minutos e transformar em hora. Eu sei que 1 hora é igual a 60 minutos. Então, x é igual a 12 minutos. Novamente, posso cortar aqui minuto com minuto e multiplicar aqui, ó, 60 vezes x, que vai me dar x vezes 60, é igual a 12 vezes 1, 12. X é igual a 12. O 60, como ele está multiplicando, ele vai para o outro lado da igualdade, dividindo. Vamos simplificar esse carinha aqui, só para ficar bem legalzinho. Que isso, mas simplificar? Vamos dividir os dois caras por 12. Vou trazer para cá, viu? Ficar mais bacana aqui o espaço. X é igual, vejam bem, 12 dividido por 12, 1. 60 por 12, 5. X é igual 1 dividido por 5. Coloco um zero aqui, outro zero, 2. 5 vezes 2, 10 é 0. Ou seja, 1/5 corresponde a 0,2 de hora. Que isso corresponde à nossa letra E. Tá vendo que bacana? Uma droga altamente sintética e pura, hein? Pura. Tô chapado até agora com essa... Exercício 3. Uma moto está em um circuito de uma corrida e logo à sua frente tem uma reta de 750 metros. Ao alcançar o início dessa reta, está com uma velocidade de 180 km por hora. Supondo que o piloto mantenha sua velocidade constante durante toda a reta. Responda. Qual deverá ser a primeira atitude que devemos tomar ao olharmos para os valores nesta questão? Pessoal, vejam bem. Eu sempre estou falando aqui com vocês desde o início sobre a cinemática. E neste texto ele nos traz uma informação importante. Velocidade constante. Se é uma velocidade constante, a sua velocidade não muda, isso implica ser um movimento uniforme, de tal forma que a sua aceleração é igual a zero. Essa moto, quando ela chega nessa reta, ela vai ter uma distância de 750 metros e adquire uma velocidade de
180 km por hora. Vamos nos dados, onde nós temos a distância, que é de 750 metros, e a sua velocidade, que é de 180 km. Qual que é a primeira atitude, pessoal, da qual o exercício pergunta? Veja que fica muito claro, né? São unidades diferentes. Então, a primeira atitude que o estudante deve tomar é verificar as unidades de medida, se estão de acordo um com o outro, certo? Então, a primeira atitude é verificar as unidades de medidas. E quando eu falo nas unidades de medidas, pessoal, isso é no Sistema Internacional de Unidades de Medida, no SI. Que fique muito claro isso para vocês. Letra B. Faça a transformação da unidade de velocidade para metros por segundo. Simples. Ou seja, 1 metro por segundo corresponde a 3,6 quilômetros por hora. Se nós temos aqui essa velocidade de 180 quilômetros por hora, eu quero saber ela em x. E o meu x representa a velocidade, não é isso mesmo? Bom, então, como é uma regra de 3 simples, o x multiplica o 3,6 e 1 metro por segundo vezes 180. Cortamos aqui os quilômetros. Logo, nós temos que x, vamos fazer assim, x vezes 3,6 é igual a 180. X é igual a 180, como 3,6 está multiplicando o x, ele vai para o outro lado dividindo. 180 dividido por 3,6. Então, o meu x é igual a 180 dividido por 3,6, 50 metros por segundo. Bem simples, ok? E a letra C pede para determinar o tempo em segundos necessário para que o piloto passe por toda a minha reta. Bom, vejam bem, nós sabemos que velocidade é a variação do deslocamento dividido pela variação do tempo. Variação do deslocamento implica o seu deslocamento final menos o inicial, ou seja, a distância que ele percorreu todo, menos de onde ele saiu. Como ele já nos deu uma variação desse deslocamento, que é 750 metros, basta eu colocar aqui substituindo. Bom, vejam também que ele pede ao tempo. Isso aqui é uma regra de 3 simples. Eu vou levar o meu tempo para cima, no lugar da velocidade, e trazer a velocidade para o lugar do tempo, organizando a minha equação. Então, nós temos que o tempo, ou seja, a variação desse tempo, ou tempo, vamos colocar a variação do tempo, será a variação do meu deslocamento pela sua velocidade, que ela foi constante, minha velocidade média. Então, nós temos que a variação do tempo é igual ao seu deslocamento, que foi de 750 metros, e isso ele fez com uma velocidade de 50 metros por segundo. Vamos cortar esses dois zeros aqui, pessoal? Então, o seu tempo, a variação do tempo, é de 15 segundos. Na rua ninguém fica, né? Quer ficar na rua, o carro passa por cima. Exercício 4. Às 13 horas e 30 minutos, partiu um ônibus de Florianópolis em direção à Lacuna. A distância entre as cidades é de 100 km e o motorista manteve uma velocidade média de 60 km por hora ao fazer esse percurso. Ele sai daqui de Florianópolis às 13 horas e 30 minutos. Percorre uma distância de 100 km, que é essa distância entre Florianópolis e Lacuna, certo?
Essa é a distância entre os dois. O motorista manteve essa velocidade aqui de 60 km por hora. Não é isso mesmo? Ao fazer todo o percurso. O exercício quer saber a que horas que ele chega aqui. Exatamente o horário que ele chega aqui. Primeira coisa que nós devemos fazer é achar o tempo que ele gasta neste percurso, certo? Antes, vamos colocar aqui os dados, as nossas informações, que é muito importante. Nós temos um tempo I, que eu vou chamar de tempo inicial, de onde ele sai de Floripa, 13 horas e 30 minutos. Outra informação, a sua velocidade em todo o percurso é uma média de 60 km por hora, a média que ele teve. E nós temos um deslocamento de 100 km. Bom, sabemos que o tempo é a variação do deslocamento sobre a sua velocidade. Será os 100 km, que é a distância que separa entre as duas cidades, dividido pela velocidade média que ele fez durante esse trajeto, que é de 60. Eu vou cortar esse zero com esse zero aqui para facilitar a minha vida. Então, o tempo que ele gastou foi de 1,66 de horas. Agora eu chamo bem a atenção de vocês aqui, pois nós temos 1 hora e 0,66 de hora. Muitos estudantes se perdem nesse momento por achar que 0,66 equivale aos minutos. E isso não é verdade. Então, nós temos que 1 hora equivale a 60 minutos. Se eu tenho aqui 0,66 de hora, isso é igual ao meu x em minutos. O 0,66 de hora que eu estou determinando em minutos. Novamente, regra de 3 simples. Esse cara com esse cara e esse cara com esse cara. E ao mesmo tempo posso cortar os tempos. Ou seja, x vezes 1 é o x. Igual 0,66 vezes 60. Então, x é igual a... Vai dar aqui aproximadamente, pessoal, 39 minutos. Certo? Então, vejam bem. Ele gastou um tempo. O tempo que ele gastou de viagem, que eu vou pôr aqui, o tempo total, foi de 1 hora e 39 minutos. Estão de acordo comigo? Bom, agora vamos aqui, ó. Eu tenho o início, de onde ele sai, né? O tempo que ele sai de Floripa, que era 13 horas e 30 minutos. Se eu gastei, o tempo que eu gastei aqui, ó, foi de 1 hora e 39 minutos, eu posso pegar e somar esses dois caras aqui. Eu tenho minuto, 9 e 69, ou seja, 14 horas e 69 minutos. 1 hora não são 60 minutos? Então eu posso tirar esses 60 e somar com o 14 com 1. Concorda comigo? Então, nós podemos dizer que o tempo total vai ser 14 mais 1, 15 horas. E como é 69 menos os 60, que é da hora, ficou 9 minutos. Ou seja, 3 horas e 9 minutos. Márcio, não tem isso na resposta. O exercício, a meu entender, ele foi um pouco mais mal elaborado. Por que motivo? Ele deveria ter colocado aproximadamente. Porque se eu tiver feito um arredondamento de 1,7, daria 15 e 12, se não me engano, certo? Então, a meu entender, é a letra A. Exercício 5. Uma partícula descreve um movimento uniforme cuja função horária é S igual menos 2 mais 5 vezes T, onde S é metros, ou seja, é a distância, a posição,
e t segundos, que é o nosso tempo. Neste caso, qual será a velocidade escalar da minha partícula? Pessoal, nós sabemos que a função horária ela é S, que é a posição final, é igual à posição inicial, mais a velocidade vezes o tempo. Como o exercício já nos deu essa função horária, onde S é igual a menos 2 mais 5t. Agora vejam bem, se eu fizer isso aqui, ó, a minha velocidade não é 5? A minha posição inicial não é menos 2? Respondendo o exercício, a sua velocidade é igual a 5. 5 o quê? Como a minha posição, de acordo com o enunciado, é metro e o meu tempo é em segundo, a minha velocidade só pode estar em metro por segundo. Só isso. B. Que tipo de movimento que a partícula descreve? Ela se afasta ou se aproxima da origem de sua trajetória? Te falo, pessoal, como a minha velocidade, como a velocidade ela é maior do que zero, isso significa que ele é progressivo. Progressivo. Certo? E ele se afasta ou se aproxima da origem da trajetória? Como a minha posição inicial é de menos 2, nós vamos ter menos 1, 0, 1, 2 e assim por diante. Ele está indo para a trajetória da sua posição 0. Então, ele está se aproximando. Ele está se aproximando. Olha o tanto que é bacana. Legal, né? Vejam bem, C. Qual a posição inicial da partícula na trajetória? Eu tinha mostrado para vocês aqui no início, não é isso? Ó? Esse carinha aqui, ó. Essa é a nossa posição inicial. Então, a posição inicial é igual a menos 2 metros. E, para fechar, a letra D. Em qual posição estará a partícula depois de 15 segundos de movimento? Em qual posição? Esta posição que ele pede é a posição final. E a outra informação aqui, em 15 segundos. Depois que ela estiver se deslocando, onde ela estará nessa minha trajetória, nesta reta que eu apresentei aqui para vocês, ó, essa partícula? Simples, basta eu pegar a equação que o exercício nos forneceu, que é a posição final do qual ele está querendo saber, menos 2, mais a velocidade, que é 5, vezes o tempo, que é de 15 segundos. Bom, da onde você tirou isso, Márcio? Aqui, meus jovens, ó, é o que o exercício nos deu, menos 2 mais VT, certo? Então, a gente vem aqui, que é a posição, menos 2 mais 5 vezes 5, 25, 75. 75 menos 2, 73 metros. Então, em 15 segundos, ele estará a 73 metros. Terá se deslocado 73 metros. Simples assim. Pessoal, se você chegou até aqui, isso significa que essa aula foi útil para você. Então, quero te pedir, deixe o seu like, se inscreva em nosso canal, divulgue para os seus amigos, pois assim o nosso canal poderá crescer e chegar a outras pessoas. Quero adiantar para vocês que vou fazer todos os exercícios do PET durante todo este ano. Meu muito obrigado pela paciência de vocês e até a nossa próxima aula.